Bom dia, bom dia você que está comigo todos os dias. Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo te visite, que a sua vida seja respaldada e voltada pela vontade de Deus e que nós juntos possamos caminhar e entender tudo que Ele tem desenhado para a minha e para a sua vida. Eu ontem estava lendo um estudo e me chamou muita atenção acerca dos dons espirituais, porque nós muitas vezes temos os dons espirituais. Bom dia, pessoal, bom dia. Beijo no coração de vocês, que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês em nome de Jesus. Amém. Segundo a Bíblia, os dons espirituais, charismata, são capacidades especiais conhecidas pelo Espírito Santo e derramada sobre a vida dos crentes para a edificação da igreja. Mas como eu comecei a falar com vocês, o que me veio à mente, o que me veio ao coração, é que nós que temos recebido de Deus esses dons para a realização da sua obra, na sua igreja, temos usado os dons espirituais para outras coisas que não seja a edificação do corpo, sabedoria da parte de Deus para nos orientar. E temos usado como se nós fôssemos adivinhos da vida dos outros. E os dons tem um propósito de você ter recebido o dom de visão, de palavra de sabedoria, de conhecimento, dons de cura, operação de milagres, palavra profética, os dons de orar em línguas e ser edificado. Então, cada um desse derramar dos dons espirituais sobre as nossas vidas não é para o nosso bel prazer, nem para a nossa conquista material, não. Vocês estão enganados. Os dons espirituais são para que haja entendimento do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, sobre quem Ele é. E aí vem aquela frase: farão ainda obras maiores que as que eu faço. Através desses dons, através da manifestação do poder de Deus, é que a sua palavra nos respalda para sermos abençoados e para abençoarmos vidas através dos dons espirituais. Estou falando de dom espiritual, dom de cura, aleluia, os dons citados lá em Coríntios. Vamos abrir o texto? Eita glória! 1 Coríntios capítulo 12 fala um pouquinho, que eu vou abrir agora, certo? Tem outros textos que falam acerca disso. Estou abrindo aqui a nossa Bíblia para poder a gente ter um texto base, né? Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conformes hereges guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, aquele dom que Deus derramou em você num determinado período é para que seja usado na igreja, nas visitas, na missão onde você está inserido. Então, significa dizer que os dons são derramados à medida que você vai precisando agir e Deus precisa operar em determinados momentos e em determinados corações. Romanos capítulo 12, que eu gosto demais desse texto,
nos ensina coisas extraordinárias, maravilhosas, lindas, sobre uma ação do Espírito de Deus e de como nós devemos nos apresentar a Deus. Aleluia! Que fala que nós temos que nos apresentar com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Fala da transformação da mente, mas também fala do que me é dado através dos dons para que nós possamos cooperar com Cristo na sua obra. Portanto, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, e temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Presta atenção. Você que está aí de olho no ministério do outro, querendo a posição do outro, a gente tem que ficar na posição que Deus quer nos colocar. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito e que somos um corpo, muitos e que somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O que exorta, use o dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercia misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Tem sido muito difícil a gente entender nos dias de hoje esse amor cordial. O amor não seja fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honrar aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, e a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, tende piedade com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, a maior lição do Evangelho para mim é essa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que lição para que a gente entenda como que Deus age nas nossas vidas e o que Ele nos dá para nos resguardar, nos proteger, nos moldar, nos purificar, nos santificar e nos fazer entender que a vontade dele vem para dentro do nosso coração através
do seu Espírito Santo, para que nós possamos agir como Ele. Que Deus é esse que quer que a gente aprenda a lição que Jesus deixou na terra, imite e viva sendo parecidos com Jesus. Muitas vezes eu fico pensando por que a gente passa algumas coisas. E aí Paulo me dá uma lição lá em Efésios 4, que ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E aí ele descreve com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Eu quero terminar com esse versículo: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha ao sol fosse a vossa ira sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Muitos de vós têm dado lugar ao diabo nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí vem o trecho do texto que diz que a gente tem que mudar: o que furtava não furte mais, e assim vai. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí vem o mais forte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Antes, sede uns para com os outros, misericordiosos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Os dons espirituais estão ligados aos ensinamentos de Cristo, para que sejam utilizados à medida que nós estamos precisando e que as pessoas estão precisando. Não é para o seu mérito, não é para você crescer, não é para você ser visto, mas para você ser instrumento em outras vidas, para você ser ensino, para você ser luz, para você ser sal. E para nós, como corpo, como membros, o tempo todo a palavra diz: nós somos um. Nós não nos levantemos uns contra os outros em prol da nossa vontade de crescer em determinadas denominações ou lugares, mas que nós tenhamos a consciência de que os dons, a graça, a sabedoria, o conhecimento derramado é para que todos recebam de Deus a bênção e cresçam em unidade, comunhão, amor, alegria e caminhem juntos em direção ao céu. Nós precisamos entender isso, que Cristo nos chamou para a paz, nos chamou para a comunhão, nos chamou para o amor, e que nós precisamos entregar as pessoas que não conhecem a Deus, que estão amarguradas, cheias de ódio, de violência e praticando o mal. Nós viemos para transformar, para injetar Jesus nesses corações e não fazermos o mal dentro do ambiente onde nós estamos inseridos, onde quer que seja, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, onde quer que seja. Nós fomos chamados à luz restauradora de Cristo Jesus. Pense sobre isso. Os dons espirituais são derramados para o crescimento do corpo e não para o meu benefício. O Espírito Santo age e conhece todas as nossas necessidades. Então vamos parar para enxergar o que é certo, valioso e desfrutar
da comunhão dos santos em amor, debaixo da mão do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Bom dia. Que Deus ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.